A TV Câmara dedica a programação especial do sábado temático para a comemoração do aniversário de Brasília. Aniversário de Brasília, no sábado temático, aqui na TV Câmara. Em 2011, a produção industrial brasileira cresceu apenas 0,3%, enquanto a média da produção industrial mundial cresceu 5,4%, segundo dados do Escritório Holandês de Análise de Política Econômica. Instituições como o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, afirmam que o país sofre um processo alarmante de desindustrialização. O governo alega que a recessão nos países ricos e a moeda valorizada foram os principais motivos da estagnação e lançou um pacote de medidas para estimular o setor produtivo do país. O objetivo é diminuir o custo fiscal sobre o setor, sobretudo o de contratar trabalhadores com carteira assinada e assim estimular a criação de empregos. Mas o pacote enfrenta críticas do setor produtivo. Para a Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, as ações não resolveram o problema da falta de competitividade das empresas. Empresários e economistas dizem que as medidas são tímidas e não vão elevar as previsões de crescimento da produção industrial e nem do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. Olá! Ainda é cedo para avaliar o impacto que as medidas anunciadas pelo governo no início de abril terão no setor industrial. Mas o inesperado efeito foi percebido logo no dia seguinte. Trabalhadores industriais uniram-se em um protesto no centro de São Paulo. Para muitos, o pacote é mais do mesmo. Estariam sendo tratados os efeitos e não as causas do processo de desindustrialização brasileiro. Já a presidente da República, Dilma Rousseff, avalia que as medidas adotadas de forma pontual são mais eficientes, pois a economia é dinâmica. Um fato, no entanto, parece incontestável. Os produtos importados estão cada vez mais substituindo os nacionais. Culpados não faltam, como o real supervalorizado, a carga tributária elevada, as taxas de juros e o baixo investimento, tanto do Estado quanto das próprias indústrias. Para debater as causas, mas principalmente as soluções para esse cenário preocupante, o Expressão Nacional de hoje recebe o deputado Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, o deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, Fernando Ribeiro, mestre em Economia, ele é membro do Grupo de Análise e Previsões do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Aguinaldo Diniz Filho. E você, como sempre, é nosso convidado especial. Mande sua pergunta para expressãonacional@câmara.gov.br, ligue para o 0800 619 619 ou ainda pelo Twitter, o X Nacional. Senhores, muito obrigada pela presença no nosso programa. Eu quero começar pelo economista Fernando Ribeiro, do IPEA. Fernando, nas economias mais avançadas, esse processo de desindustrialização, de perda de participação relativa da indústria no PIB também aconteceu. Qual a diferença do que aconteceu nessas economias do que está acontecendo no Brasil hoje? O processo de desindustrialização é um processo natural do crescimento de qualquer economia. A diferença que existe em relação ao Brasil é que, aparentemente, nós estamos tendo um processo precoce. Para vocês terem uma ideia, a participação da indústria total no PIB brasileiro hoje está em torno de 25%, com um PIB per capita da ordem de 10 mil dólares. Na Alemanha e no Japão, você também tem uma indústria hoje que responde por algo como 25% do PIB. Mas
o PIB per capita já está na casa de 35 mil dólares. Em geral, a queda da indústria está relacionada a uma sociedade que já atingiu um nível de riqueza mais elevado e que começa a demandar mais serviços e menos bens industriais, que não é o caso do Brasil, que ainda estamos em processo de desenvolvimento, somos uma economia de renda média. Importante seria de se esperar que ainda tivéssemos uma indústria com uma representatividade maior e principalmente com dinamismo maior na economia, o que não é o que está acontecendo. Eu gostaria de ouvir o representante da indústria, da ABIT, Aguinaldo Diniz Filho. No dia 3 de abril foi lançado o conjunto de medidas pelo governo federal. Já no dia 4 de abril, a gente viu aquela manifestação em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. O que aconteceu que empresários e trabalhadores se uniram tão rapidamente? O que há nesse plano, nesse conjunto de medidas que provocou essa união tão rápida? Foi uma coincidência. Esse evento que aconteceu em São Paulo no dia 4, que inclusive eu estava presente, não foi, em hipótese alguma, um movimento de rebeldia, de contra os princípios do programa anunciado pela presidente Dilma, que tem seus pontos positivos, não tem dúvida, porque a gente não espera que vamos ter uma reforma tributária ampla, uma reforma tributária transparente, que possa efetivamente desonerar a produção. Eu participei de alguns momentos quando o deputado Palocci e o deputado Sandro Mabel coordenavam a reforma tributária, a última, estive participando de debates na CNI, e a gente via que tinha um entrave muito grande, uma dificuldade muito grande justamente entre os estados. O que a presidente Dilma colocou, o pacote que a presidente colocou, ela está fazendo, e ela disse uma coisa muito importante. Eu também estava no Palácio no dia 2, no dia 3. Foi muito importante que ela disse que é um processo evolutivo. E nós da indústria acreditamos, sim, que não tem uma vara mágica que a gente consiga resolver todos os problemas da indústria de um dia para outro. Então, o processo, o movimento que houve em São Paulo não foi, absolutamente não foi. Estava lá empresários e trabalhadores, mais de 60 a 70 mil pessoas. Foi um movimento importante. Mas ele já estava preparado, já estava combinado. E não foi em detrimento que se foi fraco ou se foi suficiente ou não do projeto e do programa da presidente Dilma. Que, como ela disse, nós acreditamos, nós empresários acreditamos fortemente que é um processo evolutivo. E essa evolução a gente acredita que o governo está percebendo, o governo está vendo que a indústria não pode ir para o caminho que está indo, e nós empresários, nós do setor têxtil, que somos um setor que está sofrendo muito, percebemos uma vontade política do governo. Então a gente acha que algo mais precisa de ser feito. E vamos aguardar. Deputado Gilmar Machado, que algo mais que seria esse, né? Esse plano, ele faz parte, ele é a continuação, vamos dizer assim, do Plano Brasil Maior. Né? De um programa que já vem... De um programa que já vem sendo desenvolvido. Desde 2008, né? Ainda no governo do presidente Lula, né? Algumas medidas já tinham sido iniciadas e que o Plano Brasil Maior, na verdade, vem ampliar, né, esse programa todo, né? Que é fazer com que o governo também induza, né, o consumo também de produtos nacionais a partir de compras, né, que o Estado possa fazer, que é uma questão importante, né, que são medidas importantes. A desoneração da folha, que está ampliando e ampliando setores também que estão sendo beneficiados com esse processo. E entendo que as mudanças, e agora estamos terminando de votar também, né, a unificação das alíquotas de ICMS nos estados, que também é um outro processo para diminuir um pouco a disputa entre estados também, o que também vai favorecer um pouco, né? Agora, são medidas realmente que estão avançando, como, por exemplo, o governo fazendo um trabalho muito forte, né, na redução das taxas de juros também, né, no spread bancário, uma demonstração do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Tudo isso é um processo que vai melhorar também o financiamento e vai estimular também outras pessoas a se manterem no setor, que nós sabemos que realmente a situação é difícil e tem que ser enfrentada. Deputado Vaz Lima, foi comentado sobre a reforma tributária, né, que a dificuldade de se fazer essa reforma tributária de forma mais ampla, né? O deputado Gilmar Machado comentou sobre a unificação do ICMS a produtos importados, evitar, pelo menos diminuir a guerra dos portos.
O que o Congresso Nacional pode fazer de forma mais estruturante, vamos dizer assim, que não está fazendo? Não caberia uma discussão pelo Congresso Nacional de políticas públicas voltadas para o setor industrial? Bem, o que nós temos que imaginar é que no sistema que nós vivemos, a força do poder central, do executivo, é imensa. Dizer que o Congresso sozinho poderia fazer isso seria, no mínimo, dizer alguma coisa irreal. É preciso compatibilizar estas coisas, porque quem detém o caixa, quem sabe o que está acontecendo, de fato, é o executivo. Portanto, eu acho que o Congresso pode dar uma grande contribuição ajudando a Presidência da República a enxergar aquilo que, às vezes, os técnicos não enxergam, porque vivem apenas dentro daquilo sem o clamor popular, sem o sentimento da rua. E o que a gente está observando é que, a despeito de um índice de satisfação popular suficiente e que reflete até na presidência, né, na figura da presidente, temos visto coisas que vão ocorrendo e que podem trazer grandes problemas para o país no futuro. O Gilmar, por exemplo, fala de incentivar o consumo interno. Ora, nós sabemos que a renda do trabalhador brasileiro não é suficiente para isso. Então se cria paralelamente, Fernando está aqui, economista sabe bem disso, empréstimos. Hoje, 30% das famílias brasileiras estão endividadas. O índice de inadimplência cresce, segundo o Serasa e outros institutos, todos os dias. Olha, ou a presidência, sim, ou a presidência vai ouvir, ela vai ouvir, Gilmar, aquilo que o Congresso, que representa a população como um todo, de todos os estados, de todos os cantos do país, ou ela sozinha não é capaz de descobrir isso. Tem que ouvir o Aguinaldo, que conhece o setor. É claro que a indústria brasileira, e particularmente a indústria têxtil, está indo para o buraco. Por quê? Porque está muito mais fácil comprar o produto chinês e etiquetar aqui do que incentivar a produção. Então, eu pergunto agora, então, para o representante da indústria, o que, na visão da indústria, o Congresso Nacional deve apresentar para a Presidência da República, para o Executivo, como sugestão do que fazer? O que o deputado está falando, eu acho que nós vivemos numa democracia e nós temos os poderes harmônicos, independentes, que têm que trabalhar em conjunto para o Brasil. A gente que está no chão de fábrica, a gente que está administrando, o nosso setor, não sei se os deputados e o Fernando sabem, o setor têxtil, que está numa luta desigual. É um setor competente, é um setor competitivo, é um setor que investe e que emprega somente 1.800.000 pessoas no emprego direto. 1.800.000 pessoas. Em toda a cadeia, 8 milhões de pessoas. Então, o que pode ser feito? 8 milhões, o nosso setor é o segundo gerador de emprego na indústria de transformação. Qualquer lugar do país que você vai tem uma confecção, tem um trabalhador e é uma indústria competente. E o deputado Vaz falou que a gente está indo para um buraco. A gente não está indo para um buraco. Nós estamos sofrendo uma concorrência predatória. No caso da indústria têxtil da China? Foi dito pelo deputado, recentemente, disse agora, a resolução 72 que está sendo votada no Congresso, no Senado, parece que vota amanhã. Eu queria falar para o telespectador, o Brasil, eu acho que é até risível. Talvez sejamos o único país do mundo que dá incentivo para a importação de produto industrializado. O Senado parece que vota amanhã, passou hoje na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu estou sabendo, parece que volta amanhã. É uma unificação da alíquota? Unificação da alíquota. Porque é um absurdo. Olha só que coisa interessante. O dólar hoje está 1,83. Quem importa, ele tem um incentivo de 9%, ele importa com dólar de 1,60. Então, eu acho que isso pode ser feito, deputado. Está no Senado,
trabalhos dessa forma são... Mas isso é uma definição apenas do Senado. O Senado, isso não nem uma resolução. Pois é uma resolução. Resolução 72. É uma resolução. Mas aí é que está. Eu acho que o conhecimento das bases, o conhecimento da indústria, o conhecimento de chão de fábrica, vai fazer com que os senhores legisladores possam tomar medidas enérgicas para que a gente não seja ingênuo e entregue a indústria nacional de mão beijada para a China, que quer duas coisas. Na minha opinião, a China quer duas coisas, que é as nossas commodities e o nosso emprego. Aí deixa eu perguntar então agora para o economista do IPEA, em relação a essa questão do... Nós estamos falando aqui que nós estamos de forma errada, o Brasil está de forma errada protegendo o importador, né? A importação de produtos manufaturados. Agora, esse pacote do governo, que no total dá mais de 60 bilhões de reais, um dos pontos que ele trabalha é de liberar que o governo compre até 25%, produtos até 25% mais caros, produtos nacionais, né? Até 25% mais caros que o produto importado. Aí vem uma pergunta do outro lado, né? A gente, quando faz isso, a gente não está levando o Estado a gastar mais do que deveria gastar? Subsídio indireto. Isso é uma discussão, é uma análise de custo-benefício que não é trivial de ser feita. Quer dizer, certamente isso vai implicar um custo para o Estado, em termos de maior despesa com a aquisição desses produtos. Por outro lado, você imagina, teoricamente, que você vai estar gerando mais produção e mais emprego. É uma conta que não é tão fácil de ser feita e você definir se liquidamente você está estabelecendo ganhos ou perdas. Mas eu queria deixar uma coisa clara, que eu acho que existe um ponto fundamental nessa história toda, e que, na verdade, está no cerne de toda essa discussão, que é o seguinte: a nossa indústria e a nossa economia como um todo, ela tem, há bastante tempo, tá? Há muito tempo, uma taxa de investimento muito baixa. Ou seja, o investimento na atividade industrial e nas atividades como um todo, ela tem sido insuficiente para sustentar um crescimento mais forte dessa economia. Tá? Então, nas análises que nós temos feito lá no IPEA, em trabalhos recentes que nós fizemos lá, a gente insistiu nessa questão de que o ponto fundamental é estimular o investimento, é criar condições para que o investimento... Pela indústria, pelo governo, por ambos? Ambos estão... Ambos. E aí a questão fundamental é essa, que eu ia completar, dizendo assim, o que o governo pode fazer e o que o Congresso Nacional pode fazer de alguma forma. É porque, na situação que nós temos hoje, com uma série de gargalos estruturais, problemas de infraestrutura sérios, portuária, rodoviária, de aeroportos, problemas de fornecimento de energia, enfim, uma série de questões que exigem... Infraestrutura de modo geral? É uma questão problemática. Se qualquer consulta que se faz hoje aos empresários, eles colocam isso como um item que significa um custo, um aumento de custo muito grande de perda de competitividade. No Brasil é a segunda mais cara do mundo. Pois é. Então, é preciso que haja uma complementação de investimento público e investimento privado. O que, na verdade, um pouco da história do Brasil, do século XX. Você trabalhou ao mesmo tempo com investimentos públicos e privados, se complementando e se reforçando mutuamente. Tá? E a gente sabe também, por experiência, que os empresários, olhando um cenário como esse e vendo que o próprio governo tem uma certa resistência ou reticência em levar o seu investimento, seja por questões fiscais ou por qualquer outro motivo, né, ele também acaba se retraindo e reduzindo o seu investimento. E se não houver uma expansão sustentada de investimento, vai ser impossível reverter essa situação e promover um crescimento mais forte da indústria, porque a única palavra que resume a recuperação da indústria é ganho de produtividade. Seja ganho de produtividade na própria atividade industrial, seja ganho de produtividade gerados por melhoria de infraestrutura, por redução de custo, por ganhos de eficiência em geral, que tem muito a ver com a atividade do governo. Então, é fundamental que você tenha um aumento de investimento. E a gente tem tido já, talvez há 30 anos, que nós convivemos com pequenos ciclos de investimento curtos, que sempre são interrompidos por alguma crise ou por alguma medida de política econômica, e você não consegue sustentar esse crescimento do investimento. Do meu ponto de vista, está faltando indução por parte do governo. Para mim,
meu ponto de vista, não há uma política clara no que diz respeito à questão da indústria. Né? Quando você pega todos os dados e começa a decantar esses dados, você começa a perceber isso. Vamos pensar no PIB do ano passado. Todos os técnicos do governo que passaram aqui falavam em 4,5%, Gilmar. E nós dizíamos, é impossível acontecer isso. Com a política implantada, não vai ocorrer isso. Não deu outra. Bateu em 2,7%. Quando você abre esta conta, só o serviço cresceu 2,7%. A indústria cresceu 1,6%. E você teve o restante no agronegócio, no agropecuária e também no crescimento da demanda interna. Panamá. A Argentina cresceram 9%. Eu prefiro o crescimento de 2,7% do que o 9% da Argentina. Não, pois é, mas estou dizendo. Eu prefiro. Os números da Argentina parece que não são muito o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, não há uma política mais clara no que diz respeito à indústria. Quer dizer, nós não podemos, nessa última década, todos os anos, todos, sem exceção, o Fernando está aí com os dados, provavelmente, na cabeça. Nós estamos num declínio do crescimento industrial. Deputado Gilmar Machado, eu gostaria que o senhor respondesse ao que foi falado aqui, comentasse. Agora, fala-se muito nas parcerias público-privadas, né? Elas são anunciadas. E o que está faltando para isso efetivamente deslanchar e fazer esse investimento, essa parceria governo e iniciativa privada? O governo vem fazendo um esforço, porque você não consegue fazer uma parceria com uma... Você tem que ter experiência. Nós estamos fazendo um teste, você não pode chegar e fazer em todos os aeroportos uma parceria público-privada que você não tenha exatamente um modelo e alguns testes que você tem que avaliar em alguns lugares para depois você ir aperfeiçoando o modelo para outros lugares. Né? Então, isso já está se tentando. Agora, é importante frisar que está se fazendo algum esforço, né? Foi colocado aqui a questão da energia. Né? Nós vamos fazer agora o processo de revisão. O Congresso vai fazer o processo de revisão. Das inovações, né? Das concessões? Das concessões, porque está se vencendo o prazo. Agora, como é que vai se fazer essas concessões? Vamos continuar, né, concedendo para essas mesmas que estão hoje trabalhando ou vamos abrir novo processo? Baixa tarifa. E esse é um processo que agora nós temos a grande oportunidade. O Brasil vai viver um momento agora, nos próximos 5 anos, de renovação de concessões no setor elétrico, não só no setor elétrico, mas de outras concessões que vão possibilitar, nós podemos fazer esse processo, né, de redução de tarifa, que eu realmente concordo. No setor de tecnologia, nós temos que fazer um investimento forte na área de inovação. Mas você não consegue fazer isso, nem as grandes companhias telefônicas hoje estão conseguindo. Né? Nós precisamos hoje, né, melhorar na banda larga, melhorar uma série de coisas. Elas não conseguem fazer isso de uma hora para outra. Né? É um investimento alto e que isso também onera, né, o setor industrial. Né? Esse é um processo. Tivemos realmente alguns problemas na área de infraestrutura no ano passado. Né? O DENIT realmente teve uma diminuição, né, significativa, que nós já detectamos e estamos tentando fazer um processo de indução, né, para que volte a ter um processo forte na área de infraestrutura, que é realmente essencial, inclusive para que o agronegócio continue, né, dando resultado. Vamos votar agora o Código Florestal. Então, quer dizer, uma série de coisas. Então, o Congresso pode, né, contribuir. Agora, eu concordo com o Vaz. Aqui a gente tenta, né, tem uma visão diferenciada, porque o técnico, ele enxerga número e tem que garantir. Agora, aqui a gente está tentando, né, aperfeiçoar os processos, inclusive nessa questão, hoje é importante, nós temos que ter esse debate, acho que a indústria está correta em forçar esse debate da questão das concessões, das tarifas, né, no setor elétrico, porque é essencial. Energia é fundamental. Gilmar, se não mexer na questão do câmbio e do juro, não tem jeito, vai continuar o que está acontecendo. Nós estamos exportando basicamente o quê? Produtos do agronegócio e commodities. Sim, mas o juro, por exemplo... Nós chegamos agora no absurdo de nós mandamos o minério de ferro e depois importamos o aço e o trilho de trem. Sim, mas o juro, por exemplo, no ano passado nós pagamos 230 bilhões, esse ano vamos pagar 190. Então, quer dizer, nós estamos tendo um processo de redução na questão do juro.
Não é? No orçamento do ano passado, nós consumimos do nosso orçamento 230 bi. Esse ano vão consumir os 190. Então, quer dizer, há um processo de redução, o esforço que está sendo feito. Agora, você também não pode desmontar Mas isso esses contratos. Falta de capacidade de investimento em infraestrutura, tanto por parte do governo federal como por parte dos estados, que tem que pagar a dívida com este juro. Que já está sendo trabalhado. Que nós estamos trabalhando. Eu faço parte do grupo de trabalho. O Congresso está fazendo. Quer dizer, essa é uma coisa interessante. Que você tem que mexer numa coisa e fazendo outra. Você não pode, de repente, fazer igual a Argentina agora, né? Decreto, né, que eu vou intervir no... Se você for administrar juro, câmbio por decreto, desiste. Exatamente. Mas a credibilidade do país... Mas nós estamos fazendo uma política de redução de juros correta. Né? Ano após ano você pode ver. E a relação também que está sendo feita, o IPE tem um número melhor do que os meus aqui, de que esse esforço é real. Né? Você consegue perceber. A LDO-DC já demonstra claramente a curva, né, descendente nos custos e nos gastos que nós estamos tendo com taxa de juros. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria já colocar uma pergunta que chega de São Gonçalo do Piauí, no Piauí, de Carlos Jean Pereira Gonzaga. Fernando, eu vou dirigir a pergunta para você, que é do IPEA. Ele diz assim: como podemos evitar a desindustrialização do Brasil com a exploração do pré-sal e o câmbio desfavorável? Bom, de novo a resposta está nos ganhos de produtividade, que é a questão fundamental. Até porque essa questão do câmbio é uma questão muito difícil, porque nós sabemos que nas condições atuais de mercado internacional e do arranjo macroeconômico doméstico, é muito difícil que você consiga promover grandes desvalorizações, até porque isso teria efeito inflacionário e é uma coisa que as pessoas não desejam. Tá? Então, por mais que a gente entenda que o câmbio seja um problema, é difícil que você encontre uma solução simples e rápida através do câmbio, promovendo uma grande desvalorização, porque isso não é uma coisa trivial de ser feita e poderia ter efeitos muito negativos. Então, a solução está em ganho de produtividade. E eu acho que a gente tem que ter clareza que não tem solução imediata para esse problema. Agora, é preciso que haja uma estratégia. É preciso que se desenhe uma estratégia para você imagine o seguinte: daqui a 10 anos, aonde que eu quero que o meu setor industrial esteja? Em que condições? E eu vou começar a trabalhar agora para que eu consiga chegar lá. Aumento do investimento não é coisa que você faça da noite para o dia. Esse aumento é gradativo. Aumentar a poupança. Tanto para o setor privado quanto para o setor público. A gente sabe das restrições fiscais. Então, a gente sabe que você não pode, de uma hora para outra, gastar o que não tem para realizar investimento. Agora, é importante que você promova condições para que esse investimento comece a acontecer e que se sustente ao longo do tempo, para que você não tenha ciclos. Tá? E, com isso, você vai gerando ganhos de produtividade. E tudo isso, juntamente com investimento em tecnologia, investimentos em educação, pensando em investimento de uma forma mais ampla. Agora, solução de curto prazo é o que o governo tem feito, que não são soluções, mas são uma forma de amenizar a dor, digamos assim. Tá? E isso tem o seu valor nesse sentido, mas é preciso que isso esteja inserido numa estratégia de mais longo prazo. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo. E aí, quando a gente voltar, a gente continua esse debate. Vamos fazer um rápido intervalo. Aproveite para mandar a sua pergunta ou comentário para expressãonacional@câmara.gov.br, pelo 0800 69 69 ou ainda pelo Twitter, o X Nacional. Até já. Um ponto na audiência de uma emissora de TV representa milhões de reais em publicidade. É o que mantém as emissoras comerciais de televisão. O Ver TV desta semana discute a luta pela audiência e os seus possíveis limites éticos. Para isso, nós convidamos Luiz Martins, professor de ética na comunicação da Universidade de Brasília. Renata Noyar, jornalista e produtora de televisão. E Marcos Tavares, colunista do jornal O Dia do Rio de Janeiro e da revista .com. Eu espero você no Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós somos a América Latina. Diferentes países unidos pela proximidade geográfica, econômica e cultural. E, ao mesmo tempo, separados por uma série de particularidades. A
Através de uma parceria com a TAL, a Televisão América Latina, a TV Câmara leva até você o melhor da produção televisiva latino-americana. Documentários, programas de entrevistas, uma viagem pelos diferentes lugares e culturas que compõem o nosso vasto continente. TV Câmara e TAL, juntas pela cultura da América Latina. O trabalho das comissões da Câmara dos Deputados tem muito a ver com você. Esse é o momento em que você pode participar diretamente das discussões. E algumas matérias são aprovadas nas comissões em caráter definitivo, não são discutidas no plenário da Casa. Aliás, o trabalho dos deputados vai muito além das sessões no plenário. Aqui na TV Câmara, nós levamos tudo isso até você. Todos os aspectos do trabalho dos deputados e todas as informações necessárias para você poder participar do processo de discussão. Assista, dê sua opinião, participe. Transmissão dos trabalhos de comissões, de domingo a quinta, sempre às 23h30 e sábado ao meio-dia. TV Câmara, o canal da cidadania. Chama o vizinho que pé na rua já vai começar. Bom dia, me chamo Austin e eu vim aqui falar sobre a poluição do rio Capibaribe. O rio Capibaribe é um grande rio e muito bonito, agora só que tem uma coisinha. Ele tem algumas partes dele que é muito poluída. Ele banha as nossas pontes e faz do Recife Velho virar uma só cidade. O nosso rio é um lindo rio. Para o rio Capibaribe ficar mais bonito, eu queria que as pessoas parassem de jogar lixo na margem dele. Chama o vizinho que pé na rua já vai começar. O Expressão Nacional de hoje debate as medidas recentemente lançadas pelo governo federal para aquecer a indústria brasileira. Você ainda tem tempo de mandar a sua pergunta. Ligue para 0800 619 619, pelo e-mail expressãonacional@câmara.gov.br e o nosso Twitter é o X Nacional. Quando nós terminamos o bloco anterior, a gente estava falando sobre ganho de produtividade. E aí eu pergunto para o representante da indústria, da ABIT, Aguinaldo Diniz Filho, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, costuma dizer que as indústrias brasileiras, da porta para dentro, são muito produtivas. Então, o problema está da porta para fora. Gostaria que o senhor dissesse que problemas são esses que estão prejudicando tanta produtividade. A colocação do Paulo Scaff, do presidente Scaff, é perfeita. A indústria nacional realmente ela é competitiva e muito competitiva dentro do quadrado da indústria. Foi dito aqui pelos senhores deputados, pelo Fernando, o problema de estrutura que nós temos, e temos mesmo. Nós temos uma carga tributária tremenda. Não é da agora, não. Essa carga tributária já vem de longo tempo. Nós temos um problema de estrutura muito difícil. Nós temos um problema de câmbio. O câmbio é um grande definidor de preço. O Brasil tem um câmbio flutuante e o que deve ser feito. Nós temos que ter realmente o nosso câmbio flutuante, não é igual ao câmbio da China, que é um câmbio administrado. Nós temos o problema da educação, nós temos o problema da infraestrutura. Nós somos um país de 8.500.000 quilômetros quadrados, que realmente a gente tem muita coisa para fazer. Temos muita coisa para fazer. E a indústria, como um todo, a indústria brasileira, que está sofrendo uma concorrência desleal, que a indústria brasileira ela não teme a competição. Nós temos que melhorar a nossa produtividade, nós temos que melhorar o nosso ensino, nós temos que melhorar o nosso conhecimento, mas nós somos competitivos. E, somado a toda essa dificuldade de estrutura, por exemplo, o baixo investimento. O Brasil poupa pouco. O Brasil poupa 16% ou 15% do PIB. Outros países poupam 40% do PIB. E, realmente, para crescer, tem que ter poupança para ter investimento. Isso tudo causa um reflexo negativo na indústria e faz com que, depois que emite uma primeira nota fiscal, tem todos esses problemas freando a nossa competitividade. Então, nós precisamos de olhar esse problema estrutural do país, que eu repito, não é de hoje. Eu vejo que a presidente Dilma está, sim, tomando medidas
que sejam pontuais, porque não tem uma medida global. Nós estamos vendo o que está acontecendo nessa resolução 72. A guerra que está com 3 estados. Imagina se é uma reforma tributária ampla do problema do ICMS, na minha opinião, não anda. Já entrou 3 aqui, não anda. Então, a gente precisa de ter uma noção, um plano mais forte de caminho para esse Brasil, para que a gente volte a crescer, para que a gente volte a ter uma indústria forte, porque sem indústria, esse país, o que está segurando a Europa hoje? O que está segurando a zona do euro? É a Alemanha. E o que a Alemanha tem? Tem indústria. Então, a gente precisa de atacar esses pontos que realmente fragilizam. E essa fragilidade, ela precisa de um projeto de país, um projeto de crescimento, uma estrutura de competitividade, para que a gente possa realmente entrar nesse século XXI com um país crescente, com distribuição de renda, com geração de emprego. Mas tem um processo que a indústria está fazendo, e o governo tem trabalhado nesse sentido, de que hoje há uma isenção também de parte de recursos para o Sistema S, que forma e que é um sistema importante hoje para a formação na qualificação que nós queremos. Importantíssimo. E agora, exatamente, eu queria falar uma coisa, deputado. E que a indústria agora está lançando um projeto conjunto articulado. É o Pronatec. Pronatec, que é fantástico, que é exatamente a gente começar a enfrentar, de forma meio... E nós vamos votar agora, o Congresso vai votar agora o Plano Nacional de Educação, que nós estamos uma briga do movimento por 10% do PIB. O relatório vai apresentar perto de 8,1% do PIB, sendo 7,4 pontos percentual do PIB em investimento direto, e chegar a 8,1%, porque aí tem os recursos do Sistema S, outros tipos de financiamento. E isso nós precisamos pensar, que é um processo estratégico, que o Plano Nacional de Educação é um projeto para 10 anos. E se nós não tivermos exatamente essa visão e trabalharmos articulados, mas eu acho que a CNI entendeu, tem sido parceiro do governo nesse processo. E o Pronatec tem uma relevância absoluta para o futuro desse país, que nós vamos formar técnico. Que é o que a gente mais precisa. De nível superior, nós precisamos... Aí eu quero aproveitar... Só para entrar um pouco nesse assunto, a experiência de São Paulo nisso, que é um pouco anterior à experiência nacional, com as escolas técnicas e tecnológicas, tem sustentado o Estado perante a guerra fiscal. Olha que interessante. Com tudo aquilo que os estados têm feito para tentar tirar de São Paulo ainda tem se mantido porque tem uma mão de obra mais qualificada. Sem dúvida. E sem nenhuma dúvida é isso aí. E o Sistema S está forte nisso aí. É muito forte também em São Paulo, junto com o que o Estado de São Paulo está fazendo, duplicou, em 5 anos, duplicou as escolas técnicas e tecnológicas. Evidentemente, isso é um ganho. É claro que o empresário precisa da mão de obra qualificada e não vai buscar num outro estado que não tem, que não vai formar de qualquer maneira. Então, acho que esse é um bom programa. Eu acho que nós estamos no bom caminho no investimento no ensino técnico e tecnológico. Fernando, você que é do IPEA, que estuda essa questão, recentemente o censo que foi realizado em 2010 mostrou que a população brasileira, em termos de distribuição de faixa etária, vive vamos dizer assim, uma janela de oportunidade. Nós estamos com uma população numa faixa etária produtiva e temos que aproveitar isso, porque ou a gente aproveita esse pessoal que está na faixa etária produtiva, mas que não tem muita condição de produzir em função do problema de educação, ou a gente vai estar daqui a 10 anos voltando no mesmo assunto, não é isso? É o chamado bônus demográfico, né? Você tem uma população em idade ativa, em idade de trabalho, que cresce a uma taxa bem maior do que a população total, o que significa que você consegue incorporar mais gente para trabalhar e isso te permite um crescimento mais acelerado da economia. Isso é um bônus demográfico que todos os países passam, já passaram por isso, e, em geral, esses períodos associados aos bônus demográficos são períodos de aceleração do crescimento, porque você abre uma janela de oportunidade para incorporar essas pessoas no mercado. Mas, realmente, esse crescimento só vai se solidificar se ele for acompanhado de ganho de produtividade. Quer dizer, não basta você colocar a mão de obra
para trabalhar. Porque se for uma mão de obra de baixa produtividade, ela pode estar até empregada, mas se a produtividade dela é baixa, a contribuição que ela vai dar em termos de geração de renda é pequena. Então, você tem que maximizar essa contribuição, tornando essa mão de obra mais produtiva. E aí a solução é a educação, não tem outra alternativa. E tem que ser rápido, realmente educação técnica, porque eu acho que foi uma área durante muito tempo, de certa forma, desprezada, né? Eu lembro da época em que eu estudava, em que fazer curso técnico era visto como uma coisa menor. Você tinha que fazer faculdade, você tinha que ir para a universidade, porque fazer curso técnico não ia levar a lugar nenhum. Tá? E hoje você tem falta de técnicos, né? Em muitas áreas você não tem gente com aquela qualificação, que é uma qualificação muito específica, que a universidade não dá. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental, realmente, é um ponto que o governo pode e tem muito o que fazer, associado com o Sistema S, com os governos estaduais, enfim, fazer um trabalho conjunto nessa direção. Você quer falar, deputado? Não, eu quero colocar. O Congresso pode contribuir exatamente nesse processo. Nós estamos aí no meio do debate no Plano Nacional, né, que vai exatamente estruturar, porque não basta, né, você tem que articular, não pode parar a universidade, porque nós temos hoje uma demanda gritante na área, né, por exemplo, de engenheiros, né, que hoje é uma... Se você vai fazer infraestrutura, tivemos um tempo paralisados agora, né, para achar engenheiro ferroviário hoje no Brasil, um negócio, né, complicado. Então, você tem que articular todos os sistemas, porque você tem falta técnica, mas você tem que ter um plano que estruture e que, de fato, dê uma linha para que a gente, daqui 10 anos, como é que nós vamos estar... Tem que ter estratégia, né, deputado? Claro, porque a educação você não consegue pegar, você tem que ter no mínimo um ciclo, uma geração. A gente fica fazendo voo de galinha, né? Que aquele voo e cai rápido, é isso? Uma grande colocação do Fernando é porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura bacharelesca. Esse é um grande problema. Eu vou fazer uma colocação. Eu sou ex-aluno do Senai. Minha primeira formação foi do Senai. E esse Pronatec que vem aí, eu vejo isso como uma alavanca de médio prazo da mais alta relevância. Então, a gente tem realmente, tudo isso qualquer lugar que você for do país, fala-se investir na educação. E o Pronatec é uma realidade. Ele vai realmente, o Senai vai dobrar a sua capacidade de ensino, de 2 milhões para 4 milhões de alunos. Isso num espaço de tempo muito curto. Isso tem um efeito multiplicador no país, que a gente tem que apostar e acreditar e sustentar um plano feito esse. E os senhores deputados têm uma participação relevante. Vamos ter um problema gravíssimo agora, Guinaldo, com a história do pré-sal, porque não tem mão de obra qualificada para isso. E não se qualifica gente para esse tipo de atividade da noite para o dia. A Noruega está mandando técnico para cá. Alguns estados, Gilmar, já estão com problemas. Não tem mão de obra para atender essas primeiras demandas, as primeiras demandas do pré-sal. Imagina o que vai acontecer daqui 10, 12 Mas isso é um problema bom, viu? É bom problema, é verdade. Eu acho que isso é um problema bom, porque nós temos aí o objetivo do pré-sal, temos que ter um cuidado enorme com o pré-sal. Nós não podemos sofrer da maldição do petróleo. E esse assunto de não ter uma mão de obra, porque é uma coisa que... Não vou dizer que o pré-sal explodiu de um dia para outro, mas é uma coisa que caminhou muito rápido. E a gente vai ter essa formação de mão de obra, vamos importar um pouco dessa mão de obra, vamos gerar conhecimento aqui e realmente vamos fazer o uso desse pré-sal, pegar o dinheiro do pré-sal e investir na educação e saúde. E é conhecimento que você, por exemplo, Minas não tem mar. Né, a gente bem que queria ter um, né? Mas, por exemplo, na Universidade Federal de Berlândia, hoje nós temos um dos grandes... tem 2 grandes laboratórios já, financiados com recurso da Petrobras, com engenheiros, pesquisadores da universidade, que já estão pesquisando elementos para perfuração em alto mar, em laboratórios da Universidade Federal de Berlândia. Deputado. Então, quer dizer, não tem mar, mas você tem conhecimento que pode ser agregado. Então, quer dizer, essa é a questão do pré-sal, muita gente tem a noção de que é só no espaço. Não, o Brasil inteiro tem espaço e possibilidade para fazer isso aí, deputado, com vontade política, a gente resolve esse problema. Eu quero voltar aqui para as perguntas. Eu gostaria de ouvir os 2 deputados. AG Amorim, ela pergunta, desculpa, eu não sei se é masculino ou feminino, porque está AG, diz assim, aumentar o IPI sobre os carros importados, a tendência é reduzir a oferta e aumentar os preços.
Não seria mais interessante diminuir o IPI sobre os veículos cujas marcas tivessem fábricas instaladas em território nacional? Não, acho que nós estamos tentando fazer, né, o governo está fazendo um esforço, né, para privilegiar exatamente quem está no país. Né? O que nós estamos tentando é não impedir que o Brasil realmente tenha importação, né? Mas nós estamos tentando dificultar e estimular quem está aqui, e esse esforço já está sendo feito. O IPI já está sendo, né, diminuído para quem está no Brasil. E nós fizemos uma primeira experiência, e acho que valeu a pena, vamos ter que reavaliar, que é com o carro popular. Só que hoje a população, né, como melhora um pouco a renda, ela já não está mais satisfeita com o carro popular. Não dá mais para trabalhar só com o carro popular. Vai ter que passar para uma outra fase. E que acho que isso é muito bom, porque vai melhorar. As pessoas vão querer um carro mais equipado, né, com freio, com airbag, uma série de coisas. Então, um carro mais preparado e que o governo já está tendo que enfrentar, né, esse debate, né, essa disputa com o México já é essa demonstração de que, com a renda melhorando, a população, quando vê e entra num carro melhor, logicamente que ela vai preferir aquele do que o antigo popular que nós tínhamos. Isso é um processo da melhoria da renda da população. Isso vai forçar. Parte, eu acho que você responde. Eu acho que não preciso responder. Aqui tem um de situação, de oposição, mas eu acho que é isso que o Gilmar respondeu. Eu concordo plenamente. Eu tenho uma preocupação quando se fala nessa questão. É de que não nos tornemos num país montador. Este é um problema grave. Nós precisamos induzir a produção a partir do nosso conhecimento. Senão nós vamos começar a pegar peça deste país, peça desse, e montamos o carro aqui. Ou nós vamos investir na tecnologia, na inovação, ou nós vamos virar... Lá em São Paulo, nós temos lá que eles chamam do nosso Vale do Silício. Dia desse li uma matéria que Jaguariúna, que tem uma grande empresa, que é a Motorola, não é fábrica, não é indústria, é uma montadora. Maquiladora. Maquiladora. Ela pode, por incrível que pareça, da noite para o dia, se entender que do lado de lá da fronteira, na Argentina, no Uruguai ou no Chile, a mão de obra para montar lhe dá mais lucro, ela pode ir embora sem nenhum problema, deixa os galpões ali, deixa tudo e vai embora. Esse é um bom exemplo, deixa eu completar isso, de por que você tem que ter uma estratégia industrial. Porque a questão não é simplesmente você atrair uma fábrica para cá, porque você pode atrair casos como esse. Você está atraindo uma montadora, né? A questão é como que você desenvolve e agrega valor a isso. Perfeito. Por isso que a questão do investimento, e é fundamental a questão de investimento em tecnologia, educação, para que você possa desenvolver produtos aqui também, e não simplesmente produzir o que foi feito lá fora. O que foi feito. Exatamente. Né? Então, é necessário que você estabeleça, dentro dessa estratégia, que você vai mirar uma melhoria gradual do nível de qualidade e de excelência da tua produção. Porque a história dos países que cresceram ao longo do tempo de forma sustentada foram países que tiveram uma indústria forte, mas não era uma indústria estática, era uma indústria que ia evoluindo e que ia mudando de fases. Alguns setores iam perdendo importância, mas outros setores novos iam surgindo com base em inovação, com base em novos produtos, e isso é que fazia dinâmica, né? Então, não é simplesmente você ter um setor industrial e tentar preservá-lo a todo custo da forma como ele está, mas fazer com que ele evolua. No caso da indústria automobilística é um bom exemplo. A gente não deveria ficar satisfeito apenas em ter produção nacional de automóveis, mas também em ter projetos nacionais de automóveis, desenvolvimento de autopeças aqui dentro, né, baseado em pesquisa, baseado em inovação. Aí você está fazendo, é a mesma indústria automobilística, só que num patamar superior de qualidade e de agregação de valor. É isso que faz a diferença. Posso agregar mais uma ideia? Por favor. Uma coisa importante, nós estamos falando aqui de inovação, de investimento em educação, tudo isso é fundamental. De uma estratégia, mas o timing da indústria hoje no Brasil é muito preocupante. Nós não podemos permitir que a indústria como um todo, a indústria,
ela em 1985 representava quase 30% na formação do PIB. Hoje está em 14%. Isso é um desastre. Agora, o senso de urgência dos senhores políticos é um. O senso de urgência de nós, empresários, é um diferente. Você tem que fechar balanço todo ano, né? Não, nós temos que pagar uma conta todo dia 30. Nós temos uma folha de pagamento todo dia 30. Então, quem está no chão da fábrica, quem está dentro da indústria, senhor deputado, quem está lá com a mão na massa, tendo que gerar uma fatura, o tempo já está curto. Então, a gente precisava, porque eu vou repetir, eu não acredito que tenhamos no mês que vem uma reforma tributária ampla, uma medida ampla, não vamos ter. Então, a gente precisa, sim, de que a indústria brasileira continue. É claro que tudo que está sendo dito aqui, eu falo muito que a nossa necessidade é 30, 60, 90. Igual você fatura, igual você vende um produto. Então, esse senso de urgência é que a academia, que os senhores políticos têm que perceber que a indústria não tem mais muito tempo e a gente não pode chegar numa situação de irreversível. Então, precisamos, sim, de correr a educação, inovação. Inovação é uma coisa maravilhosa, uma coisa importante e fundamental. Mas hoje a gente precisa mais, antes da inovação, nós precisamos de correr, precisamos o time para a indústria, senhores deputados, senhor acadêmico, está curto. Eu quero trazer aqui uma pergunta do Gildásio Brito dos Santos, de Barra do Corda, no Maranhão. Ele pergunta ao senhor, deputado Gilmar Machado, a crise na indústria brasileira que hoje está ocorrendo, será que não é um reflexo de tanta corrupção em nosso país? Também. Né? A corrupção é um elemento também desse processo que leva ao processo da desindustrialização. Você tem, né, falta recurso para investimento, né? Se você desvia, logicamente não vai ter recurso para investir, a infraestrutura não anda, né? Porque também você tem uma cadeia aí. Então, é mais um elemento que tem que ser enfrentado e eu acho que, né, o presidente Dilma tem feito um esforço, né? O Congresso, acho que nós temos aqui no Congresso montagem de leis. Agora, é lógico que não precisamos também, eu pessoalmente às vezes tenho muita dificuldade, vamos fazer mais lei. Nós já temos lei demais. Se a gente desse conta de fazer com que as que estão aí já funcionassem, já ajudaria bastante, não é? Para que a gente pudesse, né, nós temos um Ministério Público, tem CGU, tem TCU, né, uma série de instituições que tem que ter condição. E eu acho que hoje eles estão funcionando. Por que hoje tem tanta denúncia? Porque a Polícia Federal está funcionando. Se a Polícia Federal não estivesse funcionando, nós não teríamos esse tanto de denúncia. Se a CGU não estivesse funcionando, nós também não teríamos. Então, acho que nós estamos vivendo também, a corrupção é um problema, mas ao mesmo tempo eu vejo aí também, aí o Estado está de fato funcionando e possibilitando isso. E eu espero que esse processo todo que nós estamos vivendo nesse momento nos possibilite perceber também que nós temos que mexer, tem que ter reforma política, que tem que ter financiamento público de campanha, e a gente diminuiria muito esses problemas que nós estamos enfrentando hoje. Eu gostaria de aproveitar a pergunta aqui do Gildásio e ouvir o setor privado em relação a essa questão de se a corrupção que está acontecendo no país, ou que está sendo vista no país agora, que sempre aconteceu, talvez, se ela também tem um reflexo importante na crise da indústria brasileira. Não tem a menor dúvida. A corrupção é um câncer. Câncer tem jeito de curar. Conforme o câncer, ele é curável. Como o deputado falou, providências, a gente que não está no dia a dia, nós não estamos no Senado, nós não estamos na Câmara, nós não estamos em qualquer outro poder, porque a corrupção ela existe em qualquer lugar. A corrupção não é privilégio do setor A, B, C ou D. Isso definitivamente não é. Mas a gente lê e ouve muita coisa de corrupção. Eu concordo com o deputado, a Polícia Federal está em cima, o Ministério Público está em cima, mas é um dinheiro que sangra. É um dinheiro que podia ir para uma infraestrutura, é um dinheiro que podia ir para a educação, é um dinheiro que podia ir para a saúde. Então é uma coisa terrível. Eu acredito que o povo brasileiro está tomando uma consciência muito forte dos seus direitos e suas obrigações. Então, eu entendo que a percepção do povo brasileiro não aguenta mais. Todos nós, brasileiros, o senhor, qualquer um de nós, não aguenta mais essa palavra. Todo dia é corrupção. Isso é um negócio que tem que acabar. Ou que acabar não acaba. Tem que ser minimizado, que chegue num ponto
que não haja desvio de dinheiro, desvio de verba pública, que tem um destino sagrado e que derive de uma forma absolutamente incorreta para outros meios. E isso tem impacto, sim, na produtividade, no investimento, na formação de poupança, e isso atrapalha o país. Eu quero dar um palpitezinho nisso, para que a gente não fique aqui na defensiva, que nós estamos tratando dessa questão aqui no Congresso Nacional com muita maturidade, né? Tem sim uma CPI está para ser lançada hoje, né? Está surgindo. E para buscar os agentes públicos, Aguinaldo, e os privados. Claro, em todo lugar. Por quê? Porque não há corrupção só do agente público. Claro. Olha, alguém compra algum produto superfaturado se não tiver na outra ponta? Definitivamente não. Então nós vamos ter que punir muito veementemente o agente público que for para o descaminho, e temos que também criar uma legislação muito forte para que não haja também do outro lado o corruptor. Sem dúvida. A corrupção que se beneficia disso. Deputado, a corrupção são duas pontas. São duas pontas. Não tem só um elo. Então, eu estou dizendo isso, Aguinaldo, para que o nosso telespectador tenha consciência de que não são só os políticos que estão envolvidos nisso, ou agentes que não sejam políticos, funcionários públicos, de carreira ou não, mas que isso só é possível porque tem uma outra ponta. E nós temos que atingir, Gilmar, e acho que nós vamos aproveitar esse momento para atingir e para toda a população saber, Fernando, que nós estamos cuidando disso. Eu quero lançar mais uma pergunta deputado, aqui, porque o nosso tempo está quase terminando. É muito importante, nessa CPI, que haja efetiva punição. Nós temos que pegar o culpado em qualquer setor e realmente punir. Isso é que é fundamental, lei dura em cima do corrupto. Tem uma pergunta, nós temos 1 minuto e meio só, deputado, para o senhor. É de Olivério de Souza, de Osasco, São Paulo. Ele diz, ao invés de criticar tanto a China, por que não se tenta tirar o que há de bom na administração chinesa, que cresce em torno de 10% ao ano? Isso podia ser para mim. Eu, particularmente, tenho dificuldade. Eu acho que o modelo chinês, eu tenho ainda, eu acho um modelo muito centralizado, de partido único, eu pessoalmente não concordo. Democracia muito longe. Exatamente. Então, eu pessoalmente tenho discordância. Seria muito... E eu tenho que ver qual é também a legislação trabalhista que tem lá, como as condições de trabalho dos trabalhadores. Então, é muito fácil falar num modelo que é diferente do nosso. Agora, também não vou ficar criticando, porque eu não tenho não domino totalmente o modelo chinês para poder também ficar tecendo tantas críticas. O que eu entendo é que o Brasil está fazendo mecanismos para que nós possamos nos proteger e manter exatamente, né? Nós não estamos fechando o Brasil, nós estamos criando mecanismos que eles também têm os mecanismos de defesa deles, nós estamos criando os nossos para que nós possamos continuar competindo internacionalmente, mas, logicamente, também preservando... E sem abrir mão de um valor absoluto. E a democracia. Senhores, muito obrigada. O nosso tempo, infelizmente, terminou. Como a gente comentou no início, passa rápido, né? 1 hora passa rápido. Muito obrigada a vocês pela presença. Eu agradeço também a você que acompanhou o nosso programa, esteve conosco, participou do nosso debate, mandou as suas perguntas. As perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas aos nossos convidados. Até a Expressão Nacional da semana que vem. Tchau.